Desse vídeo é exatamente começar a discutir conversas difíceis, né, que vocês têm que ter no início da nova empreitada, né, nova empresa, nova startup, né. E a gente separou principalmente os 3 temas aqui, que é o Vesting Advisory Board, que é o que a gente considera os temas importantes para vocês discutirem nesse início para ter conversas maduras, né. E todo essa apresentação aqui vai estar disponível nesse link, tá. Então sinta-se à vontade de pegar essa apresentação e ver, por exemplo, porque tem as notas aqui embaixo e etcétera, para vocês conseguirem entender mais e etc. Qual é o grande lance aqui? Então vamos começar com os objetivos que a gente tem dentro dessa discussão, né? Por que isso é importante? Primeiro, a gente quer evitar discussões no futuro, então a gente quer que vocês tenham essas conversas maduras, né? Agora, porque o acordado não sai caro. Então, conversem logo, entendam, e entender exatamente o que é importante discutir, que a gente separou nesses 3 temas, em cada tema a gente tem alguns pontos que eu acho legal discutir, né? E entender o papel de cada um, o que cada um vai fazer, o que cada um é responsabilidade de cada um dentro da empresa, né? E entender o quão cada um vai estar envolvido, que diretamente se reflete isso na participação que vai ter dentro da empresa, né? A gente começa pelo vesting, né? O vesting, na verdade, é um contrato que existe, né? Que é um acordo entre as partes, né? Então, esse contrato diz basicamente o que que você vai ter de ações da empresa, né? E normalmente o veste tem esse período de vesting, período para ser vestido. Então você tem esse tempo e tem alguns outros artifícios que a gente vai discutir agora em cima disso, né? Primeira coisa, eu queria falar das vantagens, né? Então a gente tira um pouco da teoria do agente, que é aquele interesse do agente conflitando com o interesse dos acionistas, né? Então isso é uma coisa bacana de conseguir tirar com isso. Dá o ownership do time, né? Então o time tem uma cultura de dono e não uma cultura de funcionário. Por exemplo, na PaySafe, quando a gente tinha reunião com o CEO, que era o majoritário dono, o pessoal perguntava diretamente para ele como dono, e perguntava assim, eu como dono, e continuava a pergunta, tá? Então tem essa cultura de dono mesmo, independente da quantidade que tem, né? E conseguir trazer talentos, né? Tipo, a ideia é ter um dream team, né, trabalhando junto com você. Então você tem que trazer essas pessoas boas e que tem essa pegada empreendedora, né, que tipo não tem a mentalidade de funcionário, mas sim a mentalidade de beleza, eu quero fazer o negócio crescer junto, né? E tem desvantagens também. Então o quadro societário às vezes pode virar uma lambança, porque vai ter tanta gente dentro dele que é difícil coordenar. E aí imagina, por exemplo, se você precisar fechar uma empresa e ter que colher a assinatura de todo mundo, e quem for casado tem que pegar dos respectivas, né, as assinaturas, e isso complica muito, às vezes, algumas coisas no caso societário, inclusive para receber investimento, etc. Então, tem algumas coisas ruins também desse lado, né? Diluições, que a gente vai discutir um pouco mais na frente, quando falar de pool, mas diluições também servem para quando entrar, por exemplo, um sócio investidor, que na verdade acaba diluindo suas ações de todos os acionistas, né? Não só as suas, de todos os acionistas. Então, todos os acionistas têm suas ações diluídas. Então, por exemplo, se um fundo entra e pega 10%, 25%, 30%, então todo mundo vai descer 30% das suas ações, né, da quantidade de ações que tem, né? E essas decisões viram decisões coletivas, né? Porque a partir do momento que você tem vários donos vão questionar. Mas isso o coletivo está entre aspas, porque na verdade quem é majoritário continua decidindo, né? Mas, por exemplo, você tem duas pessoas, dois sócios, que cada um tem 50-50. Entra um funcionário que ganhou 0,1, ele pode ser o desempate dentro dessas decisões, né? Isso é só um exemplo que pode ter, né? Primeira discussão importante é ter vestings para os cofundadores, né? Então, vesting não é só para funcionários, os cofundadores também é necessário, não é necessário, mas é uma boa prática ter vesting. Então, para quando o cofundador sair, saber bem como o futuro da empresa vai continuar. Ah, estou saindo, beleza, continuo sócio, mas não estou mais na operação, né? Então, beleza, se eu atingir um cliff, que eu vou falar mais na frente, então eu tenho ações, se não, nem tenho ações, né? É, e sempre é uma discussão entre eu prefiro ganhar salário ou equity, né? Normalmente, quando eu tenho muito equity, um funcionário tem muito equity, ele está querendo correr o risco junto, ele topa ganhar um salário menor. Muitos funcionários não preferem a segurança do salário e não ter equity. Isso é uma discussão constante, porque muita gente fala que esse equity é fantasioso e muita gente quer a liquidez de ter o salário o tempo todo, né? Então, é uma discussão que vocês vão ter que ter o tempo todo, né? E tem uma discussão também que é para quem eu vou oferecer equity, né? Para quem eu vou oferecer um contrato de veste, né? Para todo mundo? Então, beleza, qualquer pessoa que entrar na empresa eu vou oferecer um contrato de veste, ou são para as pessoas que são aquele dream team que você está falando, né? Não existe um cenário único, né? E isso é muito arte, então, empreendedorismo é essa parte artística, né, da administração de empresas, ou o que queira chamar, de fazer uma empresa rodar,
E isso tem vários jeitos de fazer e não tem um único jeito certo, tá? É, é legal falar sobre período, né? Normalmente varia entre 2 a 5 anos. Como mais no início a startup fica mais perto de 2, ou da empresa fica mais perto de 2. Como mais madura fica perto de 5, por exemplo. O Google hoje trabalha com essa ideia de 5 anos, né? E não mais 2, porque o risco ele já é diferente e não é mais um contrato de opções de ações, né? Mas sim ações de verdade, né? E tem a discussão do pool de ações. Normalmente, quando eu pego, vou pegar 20% para novos funcionários ou 10% para novos funcionários, sempre existe, é mais ou menos por aí. E isso eu pego, beleza, os primeiros funcionários, quantos por cento vão ter de ações, né? Muita gente fala, beleza, os primeiros 10 funcionários tem que ter uma média de 10% da empresa, ou 20% da empresa. Então, essa galera que é o core, né, que eu quero manter dentro da empresa, então essa galera normalmente tem essas ações mais maiores. Mas também o pool de ações você pode criar novos pools de ações, por exemplo, inclusive com sócio investidores. Você chegar depois, precisa criar um novo pool de ações para trazer mais talento. Então, você pega, dilui todo mundo e traz um pool de ações para, beleza, trazer novos talentos e todo mundo dilui naquela mesma proporção do que o pool foi criado. Você criou mais 10%, então todo mundo agora vai ter 90% das ações que tinha anteriormente, né? E o Cliff, que eu já comecei a falar, o Cliff, na verdade, é o tempo mínimo que eu tenho que ficar para conseguir as minhas ações, né? Do Cliff, antes de atingir o Cliff, eu não consigo ter nada da empresa. Eu não tenho absolutamente zero. Por exemplo, eu na Liga, na startup que eu tive em São Paulo, é, eu tinha um Cliff de 2 anos. Eu saí com 1 ano, eu fui para zero. Eu fui de 50%, fui diluído em outros momentos, mas quando eu saí com zero, né? E aí, qual é o grande lance? O vesting tem dois tipos, né? Que é por tempo e por metas, ou uma mistura dos dois, né? Então, normalmente eu defino um tempo para ser vestido e eu defino algumas metas que têm que ser atingidas. Se forem atingidas, beleza, eu posso vestir aquela pessoa, mesmo se o tempo não tenha acabado. Que isso, por exemplo, é uma aceleração de vesting, né? Então, eu chego e digo, essa pessoa é tão importante e realizou tanta coisa boa que eu vou acelerar o vesting dela, não vou esperar ela terminar o contrato, né? Eu vou vestir ela completamente antes. Uma coisa importante é que normalmente quando a gente fala em investing, a gente fala em comprar as ações. E é comprar literalmente. Então eu pego e vou comprar minhas ações que eu tenho direito no valuation, né, na avaliação mais baixa do que no valor atual da empresa. Então normalmente quando eu tenho o valor, opa, desculpa, passei. Eu tenho um valor que vai ser comprado aquelas ações, né? Então, beleza, a gente vai vender agora a 5 centavos a ação, e beleza, quando entra a nova rodada, por exemplo, a avaliação pode ir para 50 centavos a ação, e você vai continuar comprando a 5 centavos, tá? E aí tem o outro caso que são os phantom shares, que na verdade as ações não existem, né? Tipo, a pessoa não é dona daquelas ações, mas ela tem um comportamento de como. Então, grande vantagem para os funcionários é que eles têm liquidez imediata. Então, se eles saírem da empresa, eles já são pagos os valores das ações dele, por exemplo, sabe? Então, tem algumas vantagens usar Phantom Share, por exemplo, também não compromete o cap table. E você não precisa ter aquela pessoa como sócia, mas ela tem todos os reconhecimentos de como se tivesse, né? E a gente entra na segunda parte, que são os advisors, né? Advisors são normalmente pessoas que vão estar lá para lhe ajudar e tem várias coisas boas e coisas ruins em cima disso, né? A principal vantagem é que as pessoas maduras ajudam em tópicos importantes. Você pode ter advisor para produtos, você pode ter advisor para tecnologia, você pode ter advisor para a área que você quer atuar, você pode ter advisor porque é um cara ah, específico do setor que você quer, por exemplo, ah, se eu abrir um e-commerce, tiver um magazine, a Luísa Trajano, né, tipo, como um advisor minha, isso é fantástico, né, porque é uma pessoa que entende muito daquele mercado, né. Mas tem desvantagem também, normalmente são agendas, como você está pegando pessoas maduras, sênior, elas vão ter agendas complicadas e tem muitos desencontros, né. E isso pode acabar gerando um constrangimento que gera briga e inimizades, inclusive, eu já acompanhei algumas vezes isso acontecer, né, que é basicamente porque não foi definida muito bem a interação, né. Então a interação tem que estar muito bem definida, né. Os meninos da WeCare, quando eu fui advisor deles, eles botaram bem claro que eu tinha que ter pelo menos uma vez por semana encontrar com eles fisicamente para ajudar em pontos que eles precisavam. Então, muitas vezes eu ia, ficava uma tarde toda com eles na sexta-feira, exatamente tirando dúvidas em cima disso, né? Então, a interação estava bem clara e a interação era sobre produto, tá? Que a gente fazia.
E também tem a porcentagem para advisor, né? Tipo, varia muito isso, né? Normalmente vai de 2,5% a 0,1%, né? Mas não tem um um número mágico, né? Isso é prática de mercado. É, e advisors, quando são muito bons, você pode mudar isso aí à vontade, né? E tem várias formas de fazer isso. É para você trazer uma pessoa boa que está disposta a lhe ajudar. Normalmente ela não vai por dinheiro, mas ela vai, beleza, eu quero ajudar esses caras, isso é só um incentivo para ela. Ah, beleza, eu ainda vou ter uma recompensa ajudando esse pessoal. O terceiro tema é board, né? Board, normalmente, diferente dos advisors, que são consultivos, né? Então, eles não se envolvem em deliberar nada dentro da empresa, né? Eles estão ali para lhe ajudar. O board em si, ele tem um outro papel dentro da empresa, né? Que ele escolhe diretores, né? Então, essa é uma função do board, né? E delibera sobre assuntos estratégicos, né? Que é basicamente o que a gente está falando aqui, que a gente traz pessoas competentes. A vantagem é exatamente essa, para assuntos estratégicos dentro da empresa, né? Porque muitas vezes a gente tem assuntos que são delicados, os diretores confundem o papel de dono com o papel de diretor, né? Então, coisas desse tipo é que vai começar a discutir dentro de um board, né? E, por exemplo, tem as vantagens também, né? Que é a perda do controle da startup pelos sócios antes de existir o board, né? Então, normalmente, quando tem uma empresa que os sócios estavam acostumados a decidir sobre todos os temas importantes, agora eles vão ter que reportar um board, que esse board, os diretores vão ter que reportar um board que vai dizer se faz sentido ou não aquilo, né? Tem a grande vantagem e a grande desvantagem disso, né? Tanto, um que pode ser vantagem e desvantagem é reduzir o viés. Então, se os donos sempre davam viés, os antigos donos, né, antes do board, sempre davam um viés ruim, que os funcionários, por exemplo, não gostavam, o board pode reduzir esse viés e botar um viés bom. Ao mesmo tempo, o board pode trazer, se você escolher mal as pessoas que vão sentar no board, é, pode trazer visões ruins que vai atrapalhar, na verdade, o andar rápido da empresa, e a empresa vai andar muito mais devagar, né? É, a coisa muito boa do board é isso, eles associam o papel dos sócios e dos funcionários. Os funcionários podem ser demitidos a qualquer hora, mas não necessariamente eles deixam de ser sócios. Depende do cliff e do vesting deles, tá? Então, por isso que vesting dos cofundadores é bom, né? E a mesma coisa, o sócio também pode ser expulso, né? Expulso, pode ser comprado a saída dele, na verdade, né? Então, o sócio, não necessariamente ele vai ficar o tempo todo no cap table, normalmente no contrato já vem dizendo qual é o valor, né? Por exemplo, com o contrato que a gente, não um case, que a gente teve com a Cretec 2, tem lá explícito qual é o valor que qualquer sócio pode sair sem receber 10x o valor, por exemplo, do que deveria receber. Desculpa, do valuation anterior, né? E a função do board é focar nas decisões estratégicas. O board vai estar pouco preocupado quantas pessoas você vai ter trabalhando embaixo, especificamente, né? Quem é exatamente que vai estar lá, mas vai estar preocupado, beleza, ó, como é que vai ser o orçamento desse ano, qual é o direcionamento que a gente vai dar para os produtos da empresa, qual é a taxa de crescimento que a gente espera, né? Então, coisas desse tipo, o board é que vai estar bem preocupado com isso, né? E ele tem essa figura deliberativa e consultiva. Várias vezes a gente dá um case, liga para os membros do board para consultar alguma coisa, não necessariamente deliberar. E eles têm a função de deliberar, por exemplo, exatamente uma demissão, contratação de um diretor, né, e decisões estratégicas como orçamento. A remuneração normalmente do board é feita dos membros do board, normalmente são feitas de duas formas: ou dinheiro, né, pago por reuniões do board, né, ou participação na empresa, né, que é outra forma de fazer para garantir que o board tem o interesse da empresa crescer junto. Mas normalmente as pessoas já participam do board têm ações da empresa, né? A não ser as pessoas neutras que normalmente, né, por exemplo, na case existe um membro do fundo, do sócio capitalista, um membro representante dos sócios anteriores e um membro neutro, né, que pode ter vários assentos, mas a gente optou por ter 3 assentos e esse membro neutro foi escolhido pelos outros dois para estar lá. Esse membro neutro pode ter diversas formas de remuneração, que é isso, tanto participação quanto remuneração por reunião, né? E é isso, só para lembrar que isso é para ajudar você a ter essas discussões, né, para evitar essas discussões no futuro, né, e entender, deixar claro qual o papel de cada um e como cada um vai estar envolvido dentro da empresa. Isso é muito legal de estar claro desde o início, né? E, de novo, se a pessoa não está tão envolvida quanto ela disse que estaria, você pode exatamente exercer
o contrato de vesting e demiti-lo antes do cliff, por exemplo. Então, vocês vão ter que decidir como é que pode fazer uma saída dessa, tá? É isso, pessoal. Espero que as conversas difíceis sejam boas.